desdobramentos do caso Marielle Franco marcaram toda essa semana que passou. As prisões, na verdade, aconteceram no domingo anterior, né? E, em parte, não houve surpresa. Já se esperava o envolvimento dos irmãos Brazão nesse crime. Quem são eles? Uma família que atua em áreas de milícia no Rio de Janeiro, tem ligação com os milicianos, atua também com construção irregular, condomínio, regularização de terras e mistura tudo isso com a política. O chefe do clã é o Domingos Brazão, que já foi político, deputado estadual, hoje ocupava o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. E o Domingos Brazão fez o irmão, Chiquinho Brazão, virar deputado federal pelo Rio de Janeiro. Antes, o Chiquinho já tinha sido vereador no Rio. E nessa condição de vereador é que ele entrou em conflito, em confronto com a Marielle, que era do PSOL, lá no Rio. Bom, isso tudo não chegava a ser surpresa. Mas onde houve um dado novo. Além dos irmãos Brazão, foi preso um delegado da Polícia Civil, delegado Rivaldo, que era tido como incorruptível. As famílias, o PSOL, família da Marielle, do Anderson, acreditavam que ele ia trabalhar para resolver o crime. Só que não. A Polícia Federal investigou e descobriu que o delegado Rivaldo estava ali para atrapalhar as investigações. E mais do que isso, ele chegou a participar do planejamento do crime. A Polícia Federal conseguiu comprovar isso. O delegado Rivaldo, um militar de formação que depois entrou na Polícia Civil, chefiou o Departamento de Homicídios e foi nomeado para a chefia geral da Polícia Civil do Rio. Por quem? Pelo general Braga Neto na época da intervenção no Rio. Então ficou delineado esse trabalho que envolveu milicianos, um delegado que era pago pelos milicianos para não investigar, para atrapalhar a investigação e que nesse caso ainda ajudou a planejar a morte da Marielle. Bom, foi chocante. O próprio ex-deputado Marcelo Freixo, ligado à Marielle, disse que ficou chocado quando descobriu que Rivaldo, que no primeiro momento chegou a ligar para a família, dizer que ia resolver o crime, na verdade estava envolvido com a execução. Como é que isso repercutiu? O bolsonarismo primeiro tentou vender a seguinte ideia: não, esses irmãos Brazão aí, na verdade são até ligados à turma do Lula, da Dilma. Não é verdade. Absolutamente não é verdade. Eles são bolsonaristas, estão aqui as imagens, fazendo campanha para o Bolsonaro. São ligados à milícia. E se faltava alguma prova, basta ver o que aconteceu na Câmara dos Deputados esta semana. Por quê? Chiquinho Brazão, como é deputado, foi preso, mas a Câmara precisa dar autorização para que ele continue preso. Os bolsonaristas não quiseram que isso acontecesse. Fizeram uma obstrução, pediram vistas do processo para dar chance do Brazão tentar escapar. Então quem é que está protegendo a família Brazão? Os bolsonaristas. Ele é um bolsonarista. Bem, vamos aguardar. Eles serão enviados para presídios federais, os dois irmãos, cada um num presídio, para que não possam continuar chefiando o crime e as milícias no Rio de Janeiro. Esse caso não para por aqui, apesar do ministro Lewandowski ter dito, não, está encerrado. Mas tem uma série de desdobramentos, tem que entender melhor quem mais participou disso tudo. Mas, segundo o relatório da PF, os mandantes são os irmãos Brazão, com a participação do delegado Rivaldo. A semana foi marcada também pela revelação de que Bolsonaro buscou refúgio na Embaixada da Hungria em Brasília. Sabe quando? Durante o Carnaval. Algo estranhíssimo. Para começar, né? Segundo, além de estranho, juristas entendem que ele cometeu uma espécie de obstrução à justiça, porque o Bolsonaro é investigado. O ministro Alexandre de Moraes mandou tirar o passaporte da mão dele, diz que ele não pode sair do país. Quando ele vai para uma embaixada, na prática, ele está se colocando fora do alcance da justiça brasileira. Porque se durante o Carnaval alguém quisesse encontrar o Bolsonaro, ele estava dentro de uma embaixada escondido. Será que ele foi lá porque estava com medo de ser preso? Estava com alguma informação de que ali poderia haver uma prisão? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, será que ele foi lá para realizar reuniões secretas?
fazer ligações para quem ele não poderia ligar, porque ele não pode entrar em contato com outros investigados, não pode falar com o general Heleno, o general Braga Neto, com a família do Mauro Cid. Será que ele usou a embaixada como uma espécie de esconderijo para fazer articulações ilegais? Bom, muitos juristas defendem que Bolsonaro agora sofrerá prisão preventiva por parte de Alexandre de Moraes, porque ele desafiou a justiça. Mas há uma outra parte que acha, de fato, ele desafiou a justiça, mas o que ele quer é ser preso, para aparecer como vítima. Então, em vez de prender, o melhor é estabelecer outro tipo de punição de medidas cautelares. Por exemplo, tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, proibição de que circule na área das embaixadas. Alexandre de Moraes pediu um prazo para que o Ministério Público dê a sua opinião. O que se deve fazer agora em relação a Jair Bolsonaro? Para completar, além das imagens dele, que foram reveladas pelo New York Times, o jornal estrangeiro, né? Conseguiu essas imagens? Como será que conseguiu, né? Quem é que fez chegar ao New York Times? Mas o fato é que o Bolsonaro estava ali escondido, não contou para ninguém e recebeu uma visita, que agora se confirma, foi a visita do filho, Carlos Bolsonaro. Por que o filho vai visitar o pai que está na embaixada? Por que isso? O Bolsonaro disse que estava ali porque foi fazer contatos internacionais. Levou cafeteira, levou roupa. Será que ele pretendia ficar mais tempo escondido na embaixada e depois se arrependeu? O que o Carlos Bolsonaro, o filho dele, foi fazer lá? Ele aparece com uma mochila, com uma mala. O que ele foi levar para o pai? Algum equipamento eletrônico? São perguntas que ainda estão para ser esclarecidas. Bom, esta semana também do lado do governo, o presidente Lula, né, quando a gente se aproxima dos 60 anos do golpe, deu novos sinais para os militares. Elogiou as Forças Armadas aqui nesse evento, quando a Marinha Brasileira apresentou um novo submarino feito em parceria com a França, com tecnologia francesa, até por isso o presidente francês, o Macron, também estava ali. Lula elogiou bastante os militares, o que é entendido como um sinal. Ah, vamos punir a turma do 8 de janeiro, mas não vamos entrar em conflito com as Forças Armadas como um todo. Vamos ver um trecho da fala de Lula. Parabéns à Marinha Brasileira, parabéns, ouço, pelo trabalho, parabéns aos ex-comandantes, e tenho certeza que esse carinho que nós temos com a Marinha, nós temos com a Força Aérea Brasileira, com a Aeronáutica, e nós temos com o Exército Brasileiro, porque um país do tamanho do Brasil precisa ter forças armadas altamente qualificadas, altamente preparadas, a ponto de dar resposta, de garantir a paz quando o nosso país precisar. Uma visita do Macron ao Brasil tinha esse interesse, né, próximo da questão da tecnologia, do submarino, mas também é uma oportunidade para Lula e Macron aparecerem juntos na foto. Presidentes que se opõem à onda de extrema-direita no mundo. Se o Bolsonaro se alia com a Hungria, que é governada por Viktor Orbán, que é um dos líderes da extrema-direita, então é Bolsonaro com a Hungria, com Netanyahu, com Trump. Do outro lado, Lula se reúne com Macron, que é um líder democrático, não é de esquerda, mas é de centro democrático, para mostrar nós também estamos unidos para nos contrapor à onda da extrema-direita, que cada vez fica mais volumosa no mundo.